Bandeirantes acontece. Bom, saiu mais uma pesquisa para presidente da República, né? Uma pesquisa IPESP, contratada pela XP Investimentos, foi divulgada hoje. E ela não altera a crise instalada no PSDB. O que essa pesquisa traz é aquela variação do mesmo tema, né? É a mesma música sendo tocada, e aí você tem variações. Então tem uma versão que tem um trompete, na outra entra uma guitarra, mas a música tocada tem sido a mesma há muito tempo. E a variação, interessante isso, ela é basicamente na diferença do Lula para o Bolsonaro. Os que estão lá embaixo, os números são e têm sido tão insignificantes que pequenas variações nem são notadas, nem são levadas em conta, porque, de fato, nada alteram. Nesse levantamento IPESP, Lula aparece com 44, Bolsonaro 32. Então nós tivemos em poucos dias essa diferença sendo apresentada em 5 pontos, uma diferença de 5 pontos, 8 pontos, 17 pontos e agora 12 pontos. Então, você tem de 5 a 17, passando por 8, por 12. As pesquisas mostram, todas elas, o Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo, e a diferença entre os dois é a única coisa que tem mudado nessas pesquisas. E aí você tem. O Ciro, por exemplo, aparece com 8. Que não é nenhuma novidade. Ele já apareceu com 8, com 7, com 6, voltou até 8, voltou para 7, voltou para 8. Foi a 9. Chegou a entrar ali na área de possibilidade técnica de estar com 2 dígitos, chegando a 9%. Mas tá lá, 8%, algo que tem se repetido em várias pesquisas. João Dória, 3%. Onde está a novidade? Não há. Janones, 2%. O Janones talvez seja a grande surpresa dessa história, né? Porque antes dessas pesquisas, muita gente de fora de Minas, e quem não é muito ligado ali em noticiário da Câmara, etc., não tinha ideia de quem é André Janones. Então ter 2% nesse cenário, sendo desconhecido para muitos, é uma façanha. Mas, convenhamos, são 2% há muito tempo. Não há qualquer sinal de um crescimento. Começou com 2, já está com 5, chegou no 7. Não. 2. Simone Tebet, 1%. E aí vem Felipe Dávila, do Novo. Acho que a ideia aqui é ter um espaço, né? Ser convidado para debate, espaço na televisão para falar das ideias do partido. Basicamente é isso, né? Talvez com muito menos ilusão do que teve Amoedo há 4 anos. E que também teve uma votação pífia. Luciano Bivar, 0. Luciano Bivar. É preciso entender esse movimento que eles fizeram. Há algumas semanas, União Brasil, presidido por Luciano Bivar, o consórcio DEM-PSL, que virou União Brasil, primeiro levou Sérgio Moro. E tá na cara que disseram pro Moro: você sai do Podemos, porque aí você tem menos dinheiro, menos estrutura, há menos diretórios espalhados pelo Brasil. Isso aqui
é o PSL, que também é um partido recente, porém, um partido que cresceu muito em 18, porque o Bolsonaro foi candidato pelo PSL. E não voltou à condição de nanico. Ficou ali, um bom número de deputados, perdeu deputados, ganhou deputados, vai perder no ano que vem, vai perder participação na bancada, como parte do União Brasil, mas é um partido que tem representação em muitos estados. E o DEM, né, que é aquele que sucedeu ao PFL, que é um dos braços ali do PDS, um dos braços da Arena. O DEM é dessa árvore. E o DEM é um partido com muita representação no país. Tem escritórios em vários lugares, né? Tem deputados estaduais, federais, vereadores, muitos e muitos, prefeitos. E essa turma aí, boa parte, topou entrar nesse consórcio, nesse casamento com o PSL para formar o União Brasil. Outros não, picaram a mula, foram para outros partidos. Mas é um partido que tem estrutura, que tem muitos diretórios. E aí falaram pro Sérgio Moro, você sai daí, vem para cá, que tem mais dinheiro do fundo eleitoral. E convenhamos, um partido muito maior. E é claro que o Moro foi para ser o candidato à presidência da República. E quando chegou, aí já não dava mais para mudar de novo de partido, né? Porque ele fez esse movimento aos 49, ou seja, 4 minutos de acréscimo do segundo tempo. Não dava mais para mudar de partido. Saiu do Podemos de uma maneira esquisita e acreditou que seria o candidato à presidência no União Brasil. E aí, pareceu muito espontâneo tudo aquilo, mas na verdade foi algo bem orquestrado. Ele entrou e aí o seu novo partido recebeu a pedradas, mais ou menos assim: o que esse cara tá fazendo aqui? Não vai ser candidato a presidente. Se quiser, vai se candidatar em São Paulo a algum cargo. Porque qual era a ideia? Traz o cara, ele não pode mais mudar de partido, tá sem opção, ou larga tudo, ou faz o que o partido está dizendo para fazer. O que seria? Ser candidato a deputado para puxar voto em São Paulo. Ou talvez ao Senado, o que parece muito difícil. E ainda há uma brechinha nos cálculos ali de ACM Neto, Bivar. Eles podem concluir: olha, o Sérgio Moro pode ser candidato à presidência. Vamos apostar de novo na candidatura dele. Pode ser. Mas hoje a situação do Moro é constrangedora. Porque ele mudou de partido de uma maneira ruim. A maneira como ele deixou o Podemos foi ruim. Foi o partido que abriu as portas, né? Aquele esforço todo do Álvaro Dias, que sempre foi um defensor do Moro. A maneira como ele saiu não pegou bem. Não pegou bem. E não foi constrangedora para o Podemos, por perder o quadro. Aquele que o Podemos anunciou será nosso candidato à presidência. Gritaram na filiação: presidente Moro, tal. Foi constrangedor para ele, pela maneira como saiu. E aí, de repente, o Bivar diz o quê? Não. Vamos compor com PSDB e MDB e Cidadania. Vamos tentar ter um só candidato. Tá ok? Tá ok. De repente, Bivar fala: tô fora. União Brasil está fora desse acordo com PSDB, MDB e Cidadania. Vocês que tentem arrumar um candidato, aqui o candidato sou eu.
O Bivar não é trouxa. Vocês acham que ele pega essa pesquisa e fala, não é possível, tô com 0? Claro que não. Claro que não. Ele não acorda de manhã, se olha no espelho e fala, você vai ser presidente. Claro que não. O cara não é trouxa. Isso aí tem a ver com a utilização de fundo eleitoral, ter uma candidatura na mais importante das disputas majoritárias para presidente da República, inclusive facilitando em alguma medida o cumprimento de algumas exigências. Por exemplo, se ele tiver uma mulher candidata a vice, é uma maneira, inclusive, de direcionar grande parte para aquela campanha, o que abarca também a candidata a vice, atendendo às exigências com relação à distribuição de verba para candidatas. E, ao mesmo tempo, está lá a União Brasil, livre, sem laços formais ou até informais, com MDB, PSDB, Cidadania, e podendo dizer, eu vou apoiar esse, eu vou apoiar aquele. Não que o Luciano Bivar afirmar que vai apoiar Bolsonaro ou Lula, que isso vai mudar o preço do feijão ou vai acrescentar o tirar-votos. Não importa, é a composição, é o estar no palanque. É o candidato olhar e falar, esse cara tá comigo. Aí ele ganha e fala, e aí, meu amigão, o que você quer? Como é que você pode nos ajudar? Sim, a conversa é muito polida. Então, o Bivar tá aí, Vera Lúcia do PSTU 0, aqui, claro, Vera Lúcia está aí para falar do PSTU, para dizer que todos os partidos de esquerda, na verdade, são partidos burgueses, que trabalham para banqueiros, para capitalistas, e que só o PSTU traz a luta genuína de organização dos trabalhadores. E o PCO, que também pode sempre falar sem constrangimentos dessa posição. Emael, também 0. Enfim, o negócio é Tebet pra cima, né? Mas o PSDB fez uma prévia. O PSDB tem um candidato. O PSDB escolheu o seu candidato. Não por indicação da cúpula, não como resultado de uma reunião ali com 4, 5 líderes nacionais do partido. Não. Houve uma votação. 44 mil. Uma votação que sofreu, inclusive, alguns ataques. A dificuldade de realização, aqueles problemas que pareciam meramente técnicos. E o Arthur Virgílio, que era um candidato daqueles que sabem que não ganharão, mas que estão lá para apoiar um dos lados. Ele estava apoiando o Dória. E ele disse que tudo aquilo era um ataque para que não houvesse prévia e houvesse uma convenção que daria a vitória a Eduardo Leite. Mas houve a prévia e o Dória ganhou. Nós já falamos aqui quantas e quantas vezes falamos aqui que o Dória pisou na bola com o Geraldo Alckmin em 2018, porque ele tentou ser candidato à presidência, sabendo que essa era a condição, naquele momento, dentro do partido, candidato à presidência, de uma única pessoa, do sujeito que o levou para disputar as prévias em São Paulo e o apoiou, batendo de frente com José Serra, José Aníbal, com pesos pesados do partido, até com Fernando Henrique, em certa medida, que também tinha ali o nariz torcido, né, pro João Dória. Goldman, gente da origem do PSDB, gente que fez o partido e que não queria o Dória. E o Alckmin, como governador, claro, tinha muito peso
para encarar essa disputa, o fez e conseguiu com que o Dória disputasse a prévia. E ele ganhou a prévia. Depois foi até acusado, foram na justiça, dizendo que ele usou dinheiro, poder econômico, o fato de ser rico, para ter uma vantagem nas prévias. Mas não importa, ganhou no primeiro turno, o único que conseguiu isso desde que há 2 turnos no Brasil. E em São Paulo nunca alguém havia conseguido isso. Ele conseguiu, ganhou o primeiro turno. Contou, claro, com uma forte rejeição ao Haddad, que fez uma administração ruim. Não? E aí o Dória rapidamente larga o barco para ser candidato à presidência. Ele queria isso, sabendo que o candidato era o Alckmin. O Alckmin, inclusive, chegou a acumular a candidatura com a função de presidente do partido. E o Dória tentou ser o candidato. Não conseguiu. Foi candidato ao governo do estado e ganhou. Aí o rompimento aconteceu, o resto todo mundo sabe, cujo desfecho é a desfiliação do Geraldo Alckmin, sua filiação ao PSB e hoje sua candidatura a vice-presidente na chapa do Lula. Então o Dória pisou na bola. Errou. Fez o que não se deve fazer. Mas isso não deve servir como argumento para defender o que está acontecendo com ele agora no PSDB. Ele está enfrentando o próprio partido. Se tivesse sido uma escolha tirada da cartola, da manga, de uma reunião de 4 ou 5, tudo bem. O partido não aceita essa escolha. Sinto muito, o partido não aceita. Não. Houve uma votação com dezenas de milhares e ele foi o escolhido. Aí o processo se inverte. Não é a base, a multidão, dizendo não ao acordo de gabinete, ao acordo de líderes, de chefões, de caciques. É o contrário. São caciques dizendo não a uma escolha de alguns milhares de eleitores ali do partido, de gente que participou das prévias, de filiados. E o Dória só tem um caminho para sair dessa. É aparecer com uma intenção de voto maior nas pesquisas. Mas isso não acontece. Entra mês, sai mês, 3%. Entra mês, sai mês, 3%. Isso enfraquece. E ele está num embate que envolve pesos pesados da história do PSDB. Gereissati, Aécio Neves. E muitos diretórios ignoram a campanha do Dória. Não, mas não pode fazer campanha agora. Sim. Essa é a brincadeirinha. Esse é o faz de conta. Ninguém está em campanha, hein? É proibido. Está todo mundo em campanha. Esse horário partidário, famigerado que voltou, o Congresso decidiu restabelecer esse troço, tem como exigência para sua volta não haver propaganda de candidato. É só o partido se manifestando. Aqui é o partido tal, nós defendemos isso, defendemos aquilo. Esse é o faz de conta. Você vai ouvir, é tudo propaganda eleitoral. De todos. Todos. Então é claro que estão todos em campanha, os diretórios pelo Brasil estão mobilizados, fazendo campanha, já estão pedindo voto. Só que não pode pedir voto com o microfone na mão. Quando você tem um partido com representação nacional, como o PSDB, e em muitos estados simplesmente não há campanha, a não ser para as disputas locais, governo do estado, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, é o que há. Em muitos estados, diretórios tucanos não mencionam João Dória. Não movem um palito pela candidatura dele. E aí fica mais difícil ainda a tarefa de subir um pouco. Ele afastou
o Bruno Araújo, presidente do partido, da campanha. Mas o Bruno Araújo continua conduzindo as conversas com o MDB e Cidadania. O Cidadania está ali, né, como apoiador, não tem candidato. E aí estão dizendo que dia 18 de maio, quarta-feira que vem, haverá lá uma pesquisa qualitativa. Por quê? As pesquisas que mostram João Dória com 3, mostram Simone Tebet com 1. Quando muito, 1,5. Já chegou no 2, voltou pro 1. Não sai dali. Ou seja, a situação do Dória é melhor do que a dela. Porém, qual é a ideia de fazer a tal pesquisa qualitativa? É dizer, Tebet tem rejeição muito menor do que a do Dória. A rejeição a Simone Tebet é muito menor do que a rejeição a João Dória. Esse deve ser o critério. Essa é a ideia. E interessante, muita gente se surpreendeu, porque o Aécio Neves falou, eu sou contra essa história de pesquisa qualitativa, porque ele falou assim, é claro que vai ser favorável a Simone Tebet. E aí muita gente falou, mas peraí, o Aécio não gosta do Dória. O Dória tentou expulsar o Aécio do partido. Por que o Aécio está contra essa pesquisa qualitativa que provavelmente vai enfatizar critérios que são favoráveis a Simone Tebet? Ou seja, ela tem menos voto. A intenção de voto para Tebet hoje é muito menor, menos de metade, em relação ao João Dória. Porém, tem rejeição menor. Qual é a ideia? Com rejeição menor, possibilidade de crescer é maior. Mas convenhamos, o cenário não é animador para que rasguem o resultado de uma prévia e componham com o Tebet. Nesse caso, não seria trocar o candidato, mas apoiar alguém de outro partido, dizendo, tem mais chance. Mas aí você olha para a pesquisa e fala, ela tem mais chance, mas ela tem 1, ele tem 3. E por isso querem argumentar, mas ela tem muito menos rejeição. Há muito menos rejeição a Simone Tebet do que ao Dória. E o Aécio diz, não, isso não serve. Por quê? Se todo mundo sabe que ele não quer o Dória. Porque o Aécio ainda alimenta a expectativa de que o partido substitua o candidato. Tire o Dória e coloque Eduardo Leite. Um jornalista brilhante, saudoso, Fernando Vieira de Mello, ele dizia assim, uma rádio, ele falava de rádio porque era o mundo dele. Ele falava, uma rádio não acaba da tarde para a noite. Ela vai se deteriorando, se degradando ao longo de 8, 10 anos. Grandes partidos também. Partidos pequenos não. Tá? Lembra lá do PRN, do Collor, né? Virou um gigante, porque o presidente era do partido. Quando o presidente caiu do cavalo, o partido murchou e desapareceu. Partido grande não. História. Muita história, como o PSDB. Ele não acabou, ele não está numa situação irreversível de decadência, resvalando ali pro fim da sua história. Ele é resgatável, até pela história que tem, pela estrutura que tem, pela representação que tem, pelo mundo de filiados que tem. Mas negar uma prévia, jogar fora o resultado de uma votação que teve participação de quase 50 mil pessoas do partido, é acelerar e aprofundar essa decadência. Na última eleição, o PSDB já teve uma votação de MDB, né, para presidente. 4%.
E agora a intenção de voto no candidato do partido é pífia. É insignificante pro tamanho do partido. Pro Janones, 2%, cara, é muito voto. Pro Dória é nada, 3%. Mas o partido tem de enxergar não só uma eleição que está ali. Ele tem de enxergar a sua história. Certas atitudes são caras demais. Rasgar o resultado de uma prévia é atacar a confiança que seus filiados tiveram naquele processo. Se o Aécio gosta do resultado, se o Eduardo Leite quer ser candidato, insinua-se candidato. Se outros querem uma aliança com o MDB apoiando a Tebet, que tem 1%, tudo isso é discutível. Tudo isso é legítimo, é legal, pode ser feito. Não houve homologação de candidatura. Mas o partido bateu no peito, dizendo: nós temos uma escolha democrática, não impomos um nome aos filiados e aos eleitores. Aí os eleitores, aqueles que são filiados ao partido, vão lá, escolhem o cara. E meses depois dizem: não gostamos da escolha. É um passo gigantesco para o abismo, hein? Então, há muita gente experiente aí no PSDB que pode ajudar a evitar erros e atitudes desonestas até para um resgate. Eleição vem, vai, você perde, você ganha. Mas chutar a própria história pode ser um erro definitivo, Ronald. Bandeirantes acontece faltando 3 minutos para as 4 horas da tarde. Já esse conteúdo estará disponibilizado para você nos principais agregadores de podcast e também no nosso site, que é o radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio.